Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do programa Direito sem Fronteiras. A edição de hoje é especial. Especial porque estamos recebendo aqui no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal o juiz aposentado do Tribunal Constitucional da África do Sul, Albie Sachs. Ele é um dos pioneiros na luta contra o apartheid na África do Sul. Ele foi perseguido, proibido de escrever, falar em público e participar de eventos sociais. Em 1988, foi vítima de um atentado que deixou sequelas físicas visíveis e quase lhe custou a vida. Hoje, é um ativista dos direitos humanos em todo o mundo. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de falar com nossos amigos telespectadores da TV Justiça. Eu gostaria, juiz Sachs, de começar perguntando como é que foi que o senhor chegou à resistência ao apartheid na África do Sul. Bom, eu nasci em resistência. Meu pai era organizador de trabalhadores no setor da Government Workers Union. A minha mãe era typist para o secretário-geral do Partido Comunista, que era um homem africano, Moses Kotane. Então, este foi o mundo normal, em que uma mulher branca trabalhou para um homem negro, com muita admiração, com muito respeito. Este foi normal. E o que era abnormal era apartheid. Nos anos depois, eu encontrei-me com gente branca que tinha de sair do mundo branco. Mas para mim não era assim. Mas uma coisa que eu detestei era a assunção, the assumption dos meus pais que automaticamente eu iria seguir no caminho deles. E foi só durante o meu segundo ano como estudante na Universidade do Cape Town, na Faculdade de Direito, que eu me encontrei com gente da minha idade, os meus peers, que tinham aquelas ideias de combate, ideias de igualdade, ideias de responsabilidade que cada pessoa tinha para combater a injustiça. Então, eu imediatamente fui envolvido na luta chamada The Defiance of Unjust Laws Campaign, em que o voluntário número 1 era certo Nelson Mandela, eu era voluntário número 10.543. E nós violamos as leis de apartheid. Eu fiquei em comando um pequeno grupo de estudantes brancos. Nós sentámos-nos em cadeiras marcadas non-whites only, somente nem brancos, pessoas que não eram brancas. Fomos arrestados, fomos à prisão. Este foi o início da minha vida como combatente pela liberdade. Como era ser um homem branco no país do apartheid e ser contra o apartheid? Para mim isto era natural, porque apartheid era anormal, apartheid era cruel, contra a dignidade dos seres humanos, mas também eu conheci porque a minha mãe trabalhava com o secretário-geral do Partido Comunista, Moses Kotane, como o typist dele, com muita gente negra, gente com uma alegria na vida, com cultura, com pensamentos, com ideias. Era totalmente impossível aceitar o apartheid como o princípio central do nosso país. O apartheid é um tipo de segregação. E o senhor teve convivência em outros países, com sociedades diferentes, inclusive esteve em Moçambique, outros países, como eu disse. O senhor viu outros tipos de segregação que aconteciam nessas outras sociedades e isso lhe atingia também de alguma maneira? Bom, era muito mais do que segregação, porque só os brancos tinham o direito de sufrágio. O parlamento era totalmente branco, os juízes brancos, os chefes de todos os departamentos brancos. A educação era diferente. A gente foi a uma escola brancos, negros, indianos, mestiços. Todo mundo sul-africano foi
completamente dominado com o racismo. Não era só racismo na vida pública, era racismo institucionalizado, racismo constitucionalizado. Como doutrina, como filosofia, como maneira de ver, tínhamos de combater todos os aspectos da dominação racial. O mundo aprendeu alguma lição com esse período e com essa luta especificamente contra o apartheid? O apoio mundial era muito importante para nós, através das Nações Unidas, através da African Union, Organization of African Unity. Recebemos muito apoio da América Latina, da Caribe, da Índia, da União Soviética, Estados Unidos não como país, mas pessoas dentro do país. Houve um combate, uma luta muito forte nos Estados Unidos, nos países escandinavos, todos apoiaram o nosso combate. Foi realmente um combate universal contra esta ideia da supremacia de uma raça sobre uma outra. Como era a relação com Nelson Mandela? Nelson Mandela foi uma das pessoas importantes, mas não tão importante, até o chamado Treason Trial, em que 156 líderes do ANC foram presos e submetidos a acusações de treason. Por quê? Porque eles combateram para a igualdade. Eles queriam igualdade. E o regime diz que igualdade na África do Sul implica treason contra o apartheid. E houve 5 advogados dentre as pessoas acusadas. E Nelson Mandela foi um deles. E começou a participar como advogado, não só como acusado. E o mundo sabia que este homem é especial. Foi a postura, a dignidade, a maneira de propor as suas questões, uma autoridade, mas também uma certa serenidade. Então Nelson Mandela passou a ser Nelson Mandela através do Treason Trial. Depois ele foi na clandestinidade, sempre queria uma convenção nacional para adotar uma constituição nova. Quando o regime recusou, continuou na clandestinidade com uma luta armada, foi capturada, depois metido na prisão, Robben Island, mas antes de ir lá, fez o seu discurso no tribunal, que acabou com as palavras I have spent my whole life fighting against white domination and fighting against black domination. These are the ideals for which I have lived, and these are the ideals for which I am prepared to die. E se o advogado diz que Nelson, este é bocadinho flagrante, you are challenging the judge to hang you. Can't you say, if needs be? Então ele diz que, if needs be, these are the ideals for which I'm prepared to die. E foi metido na prisão, and it was impossible to print anything, to publish anything, to say anything about Nelson Mandela in South Africa of his own words. He vanished. But his silence was more profound and provocative than his words. Who was this person whom the regime wanted to silence completely? And there were huge international campaigns for his release. And the strongest person fighting for his release was his law partner, Oliver Tambo, who'd been sent out of the country by the ANC to mobilize international opinion against apartheid. And I remember watching on television after I'd been blown up, lost my arm, and there's a huge concert at Wembley Stadium in England for his 70th birthday. Free Nelson Mandela! And 70,000 young people standing up and cheering and cheering and cheering. We felt just so proud. Their voices, 70,000 young voices, were the voice of Nelson Mandela. And then he comes out of prison,
and people expect him to be angry, cheio de raiva, alguém que cria vingança, and instead he is serene, he is calm. Now we must proceed to create a society of dignity for everybody. And many times he traveled with his guard, who'd been the last person to lock him up, so that people could see you don't just speak about non-racialism, you don't just speak about reconciliation, como uma ideia muito bonita. And the guard became the greatest supporter of Nelson Mandela, not because Mandela frightened him, but because Mandela said we must now live together as equals in one country. I worked with him very closely in the constitutional negotiations. Foi muito proveitoso porque ele tinha sido um advogado com conhecimento da lei, conceitos jurídicos constitucionais, but he didn't play a very active part in the formulation. His job was to be the visible symbol of reconciliation, but reconciliation based on equality. No concessions to apartheid. And the person who was really the author of our Constitution, eu pergunto agora na África do Sul, se houver paternity test on the Constitution, whose DNA will come up? People say Mandela? No. De Klerk? No. You? No. Oliver Tambo. Oliver Tambo sempre tinha ideia. Now, we're not going to have group rights in South Africa, with the blacks represented in Parliament, whites in Parliament, Zulus in Parliament, Afrikaners in Parliament. We're going to have citizens, human beings. And we will protect their rights, not because they are majority or minority, but because they are human beings. So a Bill of Rights and majority rule came in together. We had to have black majority rule in South Africa, because the black people were the majority, 90%. But that didn't mean that the majority could do to the minority what the minority had done to them. We wanted a society based on fundamental rights, and the Constitutional Court became a prime instrument of achieving that. Depois do intervalo, nós continuamos a nossa entrevista aqui no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal com o juiz Albie Sachs. Daqui a pouquinho, não saia daí, que nós voltamos já já com o Direito Sem Fronteiras. Estamos de volta com esta edição especial do Direito Sem Fronteiras, recebendo o juiz aposentado do Tribunal Constitucional da África do Sul, Albie Sachs. Ele é autor do livro Vida e Direito, uma estranha alquimia, que tem a assinatura na apresentação à edição brasileira do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Do que trata exatamente este livro? Esta, na capa, trata da Blue Dress, foi obra de arte que foi feita para comemorar uma senhora africana que foi assassinada durante a luta, e uma pintora branca criou esta dress para oferecer ao tribunal to commemorate the people who sacrificed, who died, but also so that we should never have it again. Our court is filled with beautiful artwork because law without passion, without emotion, without feeling can become very dry, very technical. And I was very thrilled when the Deputy President of the Federal Court, Supreme Court here, offered to write a preface to the court, and it's very meaningful to me. It's literally close to my heart that this book is being published here in Brazil, and the response of the students and others, it's been overwhelming. So I'm very, very grateful for this opportunity to be here today. Uma pergunta um pouco mais pessoal, e é uma curiosidade que muitas pessoas no mundo têm. Vou pegar o exemplo específico de Nelson Mandela, que passou uma grande parte da vida na cadeia, sob todo tipo de pressão.
O senhor conheceu a guerra de perto, pegou em armas. E, como característica do trabalho de ambos, a manutenção da serenidade, como o senhor disse no bloco anterior, em relação a Nelson Mandela. E o senhor se tornou um juiz, um magistrado, achando extremamente interessante as experiências jurídicas. Como é possível, passando por tanta pressão, tanta tortura, manter essa serenidade? A serenidade foi absolutamente central. A personalidade das pessoas dentro da luta. Foi a serenidade que gave him the courage to last all that time. It was for something. And at the same time, how can we create a society that doesn't repeat these things? And that justified everything. I was one of thousands and thousands who suffered in different ways. I lost my arm, others lost. And people would say to me, aren't you angry, aren't you furious? Why don't we get vengeance for what happened to you? And I thought, we want to cut off the arms, we want to blind in one eye. Is that the society we want? But if we get freedom, if we get the rule of law, if we get justice, that will be my soft vengeance, vingança suave. Roses and lilies will grow out of my arm. And I discover Mandela, our great leader, has very similar thoughts, and other people, very similar thoughts. It was for something. And that was our grand victory. The victory is not defeating the enemy. The victory is achieving the society we were dreaming of. And that gives you great internal serenity. And when you're working as a judge, it gives you powerful conviction for justice. Justice isn't just carrying on what they were doing, but now we are in charge. Justice is elevating the society to a different level. One of my colleagues on the court had been 10 years on Robben Island with Nelson Mandela. He became the deputy president of the court, one of the most serene persons on our court, because it was based on conviction and belief in the Constitution and belief in what the Constitution can achieve and what justice can be done to our people through those of us working on the top court in the land. A luta contra o racismo, ela ainda é necessária e presente. Na África do Sul, se conseguiu a igualdade após esses anos todos, inclusive com a nova Constituição, da qual o senhor foi um dos redatores? It's important to have the principle of equality and of transformation to achieve equality in the Constitution. Our Constitution doesn't start with the assumption we are living in a good society and government mustn't do anything to destroy that. Our Constitution starts with the premise we are living in an unfair society, but everybody has the right to achieve equality. So we want a Constitution for transformation, for change. And the two big areas identified in our Constitution are racism and sexism. The theme of gender equality is very strong in our Constitution, and it meant dealing with issues in traditional law and in practices in the culture, which often came to our court. So we held, for example, a community that wanted a woman to be their chief, had a right to do so, because customary law is living customary law. It develops, it evolves. That was one element of equality. The other element is very much in relation to race, and not only giving formal equality, but substantive equality in practical lives, and it meant housing and health and education. All these aspects had to be dealt with. Even the way we look at land has to take account of the historic dispossession by law, driving people off the land. And so our jurisprudence is very influenced by the knowledge of why we have a constitution, of the arbitrariness of the past, the need for change, but the need not to use arbitrary methods to bring about change. And that has been our primary objective. Another area of equality was in relation to the rights of homosexual people. And non-discrimination was not enough simply to ban discrimination. When people claimed the right to marry, our court said it's human dignity that is at stake here, and people who happened to be attracted to persons of the same gender had the same right
as heterosexuals to have their marriages celebrated. So it's possible today see the people in South Africa live the Constitution? É possível, então, hoje, se dizer que as pessoas na África do Sul, elas vivem a Constituição? If you see the Constitution as a document to produce change, not as an end result of a perfect society, but that uses basic principles of justice, of fairness, of equality, of human dignity as the foundation, that can be lived, and that involves freedom of speech. It involves, in our case, the prisoner's rights to vote. It involves a whole range of issues that came to our court where we decided equality, human dignity, transformation, change is important, but it also means that you must use methods that are fair. Give a hearing to everybody who might be affected. The rich also have rights. It's not only rights for the poor. But the main thrust is rights for the poor, the marginalized, the dispossessed, rights to claim rights through the Constitution. É possível o senhor nos contar para nossos amigos telespectadores, como foi o atentado que fez com que o senhor pagasse um preço por essa luta contra o apartheid? Sim, eu estava exilado em Moçambique, trabalhando como investigador no Ministério da Justiça. E dia, foi o dia da mulher moçambicana, public holiday, eu estava a sair a minha casa para a praia e pum! E escuridão total, total darkness. Eu vi uma voz que diz, Albie, this is Ivo Gorido speaking to you. Ele falou em português. Albie, este é Ivo Gorido que fala contigo. Estás no Hospital Central de Maputo. Teu braço está em condição lamentável. Tens de enfrentar o futuro com coragem. Eu respondi, o que aconteceu? Uma outra voz de uma mulher diz, it was a car bomb. Foi carro-bomba. I fainted, but into joy. I knew I was safe. I knew I would survive. And when I discovered I'd only lost an arm, I felt jubilant. That day every freedom fighter is waiting for, will they come for me? Will I be brave? They came for me and I got through. And I had the total conviction as I got better, my country would get better. Afterwards, I received a note, Comrade Albie, don't worry, we will avenge you. And I thought, avenge me? Vamos cortar os braços? We're going to take out the eyes? Is that the country we want? If we get freedom, if we get democracy, if we get the rule of law, that will be my soft vengeance. Roses and lilies will grow out of my arm. And you might call it serenity. I call it idealism, conviction. Much more powerful than sending the person to jail who did that. I actually met him. He came to see me because he went to the Truth Commission and he told them everything he knew, and I ended up shaking his hand. I almost fainted. He was very jubilant. And then I heard he went home and he cried for 2 weeks. And I like a country where people can cry with real emotion, not because they are subject to pain, but because they are finding new forms of expression. And those tears, if you like, entered into the text of the Constitution and entered into the judgments that I was writing. The judgments are sentences, are for people, about people, by people. And it was a very beautiful, wonderful 15 years of my life. We worked late into the night. We did 1, 2, 3, once 26 copies. My secretary hid away my judgment. She said, Albie, you will change it again. We're hiding it away. You've already done 26. But we invested our intelligence, our passion, our beliefs, our lives into those judgments. And now the court is playing a very fundamental role in South Africa. We laid the foundations. I feel so proud of what the court is doing today. And it is standing up as the symbol of constitutionalism in a country that is very divided, but huge support for what the court is saying and what the court is doing. 30 minutos é muito pouco tempo para ouvi-lo, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Agradeço muito
a honra de poder tê-lo entrevistado aqui no nosso programa Direito sem Fronteiras. Parabéns pela vida, pelo trabalho e muito boa sorte na continuidade do seu trabalho nessa luta contra as desigualdades em todo o mundo. Muito obrigado pela sua participação.